32. O versículo é o número 11. Estou vendo algumas pessoas entre nós, acho que pela primeira vez, outras pela segunda. Amém? Tem ali a serva de Deus que está ali com a criança no colo. Já veio aqui já, né, filho? Já, né? Ela está retornando para ouvir a palavra. O rapaz que está do lado do Edilson, é a primeira vez? Está aqui, seja bem-vindo. A Tyler Sullivan, né? Por enquanto está passando um chuvisco bem curto ali no ministério, mas Deus está agindo já. E grande é a ação do Espírito Santo. Não se meta não. Pai moço. Vamos dizer para essas pessoas que elas são bem-vindas entre nós, vamos lá? Sou bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 32, versículo 11. E nós vamos ler até o versículo 14. Eu gostaria que a igreja lesse. Amém? 1, 2, 3. Moisés, porém, suplicou o Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque não te falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais hoje juraste, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tem falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal e disseram: venha de fazer o seu povo. Amém. Diga comigo, a eficácia de uma conversa com Deus. Não, você já conversou com Deus? Você já aprendeu a conversar com Deus? Ou você só se dirige a Deus quando você está em situação difícil? Essa oração ela é muito famosa. Quem não conhece a oração que Moisés fez em intercessão pelo povo que Deus queria matar? É muito famosa essa oração. E tem crente que quando escuta essa oração pela primeira vez, ele acha que já pode fazer uma oração nesse nível. Eu quero dizer para você que para Moisés chegar ao nível desse, você tem que entender a história desse Moisés. Esse camarada nasceu para morrer. Quando ele nasceu, ele já estava condenado à morte sem ter praticado crime nenhum. Porque a Bíblia diz que Faraó tinha sancionado uma lei que todos os filhos das hebreias que nascessem homem tinham que morrer. As parteiras não cumpriram com essa ordem, e ele então, como viu que não ia conseguir por uma conversa, pela psicologia, ele então usa força, e os soldados tomavam abruptamente das mães seus filhos que acabaram de nascer e atiravam o rio Nilo para os crocodilos comerem. Então foi uma chacina enorme no Egito. Moisés escapou. A Bíblia diz que a mãe dele, confiando em Deus, Hebreus vai dizer que ela achou o menino tão lindo e perfeito que ela não entregou. Todas as outras mães choraram ou desesperaram, porque eu não vou acreditar que uma mãe tenha procurado um soldado e tenha dito a ele: olha, eu acabei de gerar um filho homem aqui, mata ele. Eu não posso imaginar isso. Mas elas não tomaram atitudes que preservou seus filhos com vida. É o que nós vemos hoje em dia. Matança de criança, meu irmão, não era só coisa de Herodes e de Faraó. A
Para vocês terem uma ideia, no Brasil é crime aborto, mas já foi sancionada uma lei que se uma moça chegar lá na Santa Casa agora e disser assim: eu vim aqui fazer um aborto, o médico vai dizer: não posso, é crime. Aí ela diz assim: eu fui violentada. Pronto, acabou a conversa. Ele vai e faz o aborto. Isso era uma mentira. Então, matança de criança sempre foi sacrifício a demônios. Sempre existiu isso. Deus nunca concordou com isso. Deus não concorda com o aborto. E eu queria aproveitar aqui, irmãos, um momento para dizer para os irmãos assim: se eu já tive alguma dívida acerca de um líder que se diz religioso nessa nação, minha dívida acabou de vez. Ele não é de Deus. Ele aconselhou em uma... Os irmãos já vão saber do que eu estou falando. Eu vou nem citar nome aqui não, porque ele é conhecidíssimo aí no país. Ele fez agora o grande templo de Salomão. Não precisa falar não, né? Eu estou dizendo aqui, irmão, talvez você diga assim: ah, pastor, a gente poderia ser poupado desse detalhe. Irmão, olha, deixa eu falar uma coisa para você muito sério. Denunciar pecado já é falar a verdade com eficácia. Jesus denunciou o pecado. Certa vez Jesus disse: diga aquela raposa daquele Herodes que eu estou fazendo a obra de Deus. Então eu não estou defamando ninguém. Eu estaria defamando se eu estivesse mentindo acerca disso. Jesus disse assim, ó: bem-aventurados sois vós quando mentindo falarem todo mal contra vocês. Então o que eu vou falar aqui, eu não estou falando porque estou defamando e é mentira, não. Ele mesmo, em uma conferência feminina para milhares de mulheres, ele disse o seguinte: olha o que ele disse, as palavras dele foram essas. Disse assim: se uma moça engravida e o pai não quiser assumir essa criança, e essa mãe vai ter que criar essa criança sem o pai, é melhor que ela aborte, porque esse menino vai virar um delinquente, assaltante e vai roubar a gente. Então, vai roubar a gente na rua. Eu não posso acreditar que esse cara seja de Deus, irmão. Sinto muito. Para mim, isso é mais um famigerado. Como assim como Paulo combateu isso, assim como Pedro combateu os falsos profetas, eu estou fazendo isso aqui nesta noite. Cuidado com isso. Amém? Amém. Nem tudo que é grande demais é de Deus. Cuidado com isso. Conhecimento da palavra nos traz firmeza e alegria de saber que Deus está conosco, independente da situação que nós estejamos. Deus não só está com a gente quando todas as dívidas estão pagas. Senão, coitado de Jó, coitado de Jesus nem salário tinha. Mas quando ele precisava de dinheiro, ele sabia que o peixe com dinheiro suficiente para pagar o imposto dele de Pedro. Então, irmãos, Jesus está conosco porque ele prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A oração de Moisés, ele fez essa oração porque ele podia fazer essa oração. Ele foi treinado, ele foi preparado. Moisés foi ensinado na palavra desde criança. Quem criou Moisés não foi a filha de Faraó. Quem criou Moisés foi a mãe de Moisés. O milagre foi muito grande. E Joquebede, que é o seu nome, ela teve o cuidado de ensinar esse menino os princípios de Deus. Ela não entregou esse menino para outra pessoa criar. Pelo contrário, ela criou. Ela ensinava as histórias bíblicas. Ela falou acerca de Abraão, de Isaac, de Jacó para Moisés. Ela falou o quanto Moisés era escolhido por Deus. Tem mãe crente de dentro da igreja que nunca disse para o seu filho que era um vaso escolhido. Pelo contrário, na hora da raiva, xinga essa criança, espragueja contra essa criança. Essa mãe criou esse menino para ser líder. Olha que coisa tremenda. Moisés, aos 40 anos de idade, presta atenção na mensagem, foi servir a Deus do jeito que ele queria. Moisés quis servir a Deus do jeito que ele achava que tinha que ser. E irmãos, eu não vou me cansar de ensinar isso aqui na igreja. Servo não serve como quer, do jeito que quer, a hora que quer e quando quer. Isso não é ser servo. Aliás, eu não tenho nem definição para isso.
que trabalham, que são empregados, e tem pessoas empregadoras dentro dessa igreja. Imagina se um empregado chega para o patrão e diz: eu vou trabalhar hoje até tal hora e só vou fazer tal coisa e eu não estou muito legal hoje. Imagina isso, ele está no emprego. Sim ou não? Imagina agora você olhando para Deus e dizendo a Deus: olha, eu vou lhe servir, mas do jeito que eu quero, quando eu quiser, a hora que eu quiser, e da maneira que eu quiser. Então você não serve Deus, irmão. Você não serve Deus. Moisés olha o egípcio matando o patrício dele. Ele já tinha dentro dele um desejo enorme de fazer a obra de Deus. Todo crente tem isso, irmão. Existe uma ordem imperativa de Deus. Deus não está dando conselho quando ele diz: prega o evangelho a toda criatura. Aqui não é um conselho, aqui é uma ordem. Ide por todo mundo. Ide ali no grego significa indo, sem parar. Ide, indo, pregando o evangelho a toda criatura. Não é um pedido, não é um conselho, não é uma observação, é uma ordem. O que o cristão tem que entender, irmão, é que na Bíblia existem coisas que não é conselho, é ordem. Se você for ler, por exemplo, o livro de Provérbios e Eclesiastes, você vai ter uma sabedoria tremenda para viver em sociedade, porque tem muito conselho bom. Por exemplo, gente que gosta de ficar na casa dos outros, direto, lá está dizendo: tira o pé da casa do teu irmão antes que ele fique aborrecido contigo. Se você prestar atenção nisso, você vai viver melhor. Olha que coisa tremenda. Refreia a tua língua do mal. Não ande com perversos. Tem tanto conselho bom lá. Conselhos. Agora existe ordem. E essa é uma. Ide, pregai. Você foi chamada, mas você é crente. Acontece que as igrejas de hoje só ensinam o quê? Frivolidade. Irmão, você acha que eu não vou denunciar? Igreja que tu colocou telão para a final da Copa do Mundo, irmão. Dá licença. Está me chamando de otário? De besta? Igreja é para adorar Jesus. Quem concorda comigo aí? Amém. Vocês são tudo bom, igual a mim, então, porque a gente é tudo bom. Imagina o negócio desse, irmão. Botar o telão dentro da igreja para assistir o final da Copa do Mundo, irmão. Tinha que ter perdido, era de 21. Pelo amor de Deus, irmão, que coisa feia. Mas ele também dizer para mim que é de Jesus, que é crente, que é de Deus. Não vai concordar, vocês vão ser chateados comigo. Não tem problema não, ficaram chateados com Moisés também, não tem problema não. Não vou deixar de pregar contra o pecado. A gente só vê pecado, adultério, adulterou, pronto, é o fim, vai para o inferno. Um troço desse que é contra Deus, é o quê? Você acha que Deus entende tudo então? Deus está lá em cima, faz o que quer aqui embaixo, Deus. Me chamei, você é tão bonitinho. Conversa, rapaz, tem regras. Não é bagunçado não, as coisas de Deus não. Amém, igreja? Amém. Quem mandou tu vir? Tanta coisa para tu fazer hoje, tu vem para dentro da igreja. Pois é, Jesus queria tu aqui. Então, igreja, a gente tem que saber diferenciar. Eu não sou hipócrita aqui de dizer que eu torço. Se bem que essa eu não assisti mesmo, não, porque foi por princípio mesmo. Tem nada a ver com pecado, porque ninguém vai para o inferno porque torceu por um time de futebol. Não. Cuidado com o fanatismo. Só isso. Seja fanático por Cristo. Se eu pregasse contra futebol aqui, eu estaria sendo hipócrita, porque eu jogo bola por menino. Eu não estou pregando contra o esporte em si. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que chega a ser um absurdo trocar culto, fechar a igreja e botar telão dentro. Está com medo de perder tempo, irmão? Então não foi ganho. Então não aceitaram Jesus, não conheceram Cristo. Estão pregando frivolidade, estão pregando coisas transitórias, estão pregando modismo na igreja. Agora, um monte de invencionismo. Por exemplo, terapeuta de família. Os caras só falam de sexo, como se ele não soubesse fazer isso. Ah, por favor. Sabe, terapeuta de família, leva o cara para a cruz, meu irmão. O cara se pendurou lá, ele vai ser um excelente marido. A mulher que se pendurar na cruz vai ser uma excelente esposa. Olha, tá ficando doido. A cruz é a ideia mais elevada que tem. Se você abraçar a tua cruz, você não vai gritar com ninguém. Pronto, já mudou muito. Se você abraçar a tua cruz, você não vai pedir para o outro mudar, você vai mudar. Não precisa de terapia, não, irmão. Deus não levantou da igreja terapeutas. Deus levantou pastor, pregador, profeta e pronto, e acabou.
oração de Moisés hoje. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Isso aqui é intimidade, irmão. Seu. Quando Davi pecou, que ele se arrependeu, ele disse: pequei contra o meu. Isso é intimidade, isso é coisa íntima, meu. Moisés não orou ao Deus do povo, Moisés orou ao Deus dele. Moisés tinha um negócio com Deus, Moisés amava Deus, Deus amava Moisés. O cara foi treinado 80 anos, irmão. Deus chamou Moisés com dele de 80. Por isso que ele não queria ir. Língua pesada, ele era gago, foi um brigueiro com Deus, capítulo 3 de Êxodo. Você vai entender isso. Foi um brigueiro, Deus se irritou com ele, Deus ficou nervoso com ele. Você vai esperar Deus ficar nervoso com você? Te atender Deus? Eu quero ver você ganhar de Deus. Eu duvido você ganhar de Deus. A Bíblia diz: ninguém entrou numa questão de Deus para ficar de Deus, para contar a história. Irmão, se Deus quiser você, meu irmãozinho, Ele bota você dentro do vento do peixe, vai virar um rolo lá dentro. Mas Ele te sustenta. E eu vi uma revelação sobre isso tremenda. Vocês aí que gostam de pregar aqui na igreja, dá uma pesquisada sobre isso. Diga comigo assim: algas. Não é água, tá? Diga algas. É até difícil falar, né? Você sabia que é a maior pulsão de oxigênio? E sabe o que a Bíblia diz? Ninguém tem descoberto isso, cara. Eu fui pregando sobre isso, eu vibrado, chorei, falei em língua, coisa mais linda do mundo. Está no texto. A Bíblia diz assim: existia na cabeça de Jonas diz assim, eu desci, você não me fala, no capítulo 2, versículo 5. Pode ser que eu esteja espalhando aqui, mas eu acho que tem que não. Capítulo 2 de Jonas, versículo 5, vai dizer que ele diz assim: havia algas na minha cabeça. Ninguém nunca entendeu quando é que Jonas respirou lá dentro. Bolsão de ar. Está provado cientificamente que as algas é o maior bolsão de oxigênio que existe no planeta Terra. Ela produz mais oxigênio do que as plantas. Deus repreendendo, né? E tinha que ser na cabeça, porque o diabo ataca onde? Na cabeça. Deus recuperou a cabeça de Jonas. Ele vai recuperar a tua. Amém? Vocês que é pregador aí, é bom para fazer essa pesquisa, para pregar aqui. Amém? Então ele falou com o Deus dele. Por que com o Deus dele? Irmão, Moisés ficou 40 dias no monte para receber as leis de Deus, imutáveis, inegociáveis. Olha para quem está do seu lado e diga: as leis de Deus são inegociáveis. Sabe, irmão, tem muita gente que diz o seguinte: olha, vamos prestar atenção aqui numa situação aqui, ó. A graça, ela é tão linda, tão boa, tão perfeita, é um plano tão perfeito, que a salvação realmente, não existe discussão quanto a isso, é gratuita. Mas para você entender a grosso modo, para você entender, diga assim: a salvação é gratuita. Diga: mas a manutenção dela é cara. É como se Deus lhe desse um carro de 300 mil reais e disser para você: rapaz, cuida desse negócio, você tem que cuidar disso aí. Eu até te ajudo a botar gasolina, porque deve beber muito, e PVA deve ser uma pancada, mas cuide, meu filho. Sabe, crente tem que cuidar da salvação que Deus deu a ele. Não é assim não, bagunçado. Ai, pela graça me salva, eu vou aprontar e bordar. Essa ideia de que você é salvo pela graça e você pode continuar pecando do jeito que você quiser, porque foi salvo pela graça, isso é um encontro, um engano. Nós temos responsabilidade para com Deus. Quando estão entendendo isso, diga amém. Amém. Então essa palavra aqui vai deixar bem claro isso, porque quando Moisés ficou lá e ele pegou os 10 mandamentos, que é inegociável, ele desceu com as placas na mão e é escrita pelo dedo de Deus. Ele está trazendo direto de Deus. Por exemplo, Pedro vai dizer: toda escritura é inspirada por Deus. Paulo vai dizer: toda escritura é inspirada por Deus. Os 10 mandamentos não é inspirado. Deus escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? A Bíblia foi escrita por 40 homens. Tempos diferentes, cultura diferente, sociedade diferente, situações diferentes. Por exemplo, vou dar uma diferença gigantesca. Moisés tinha 40 faculdades, o cara tinha 40 diplomas. Ó, foi escritor da Bíblia. Pedro, semi-analfabeto, escreveu 2 cartas. Olha o tanto da distância, olha as culturas diferenciadas. Porém, o que Pedro escreveu está em harmonia com o que Moisés disse. Só pode ter um que inspirou eles: o Espírito Santo. Agora, os 10 mandamentos, não, meu irmão. Os 10 mandamentos foi Deus escrevendo. Moisés desceu do monte
atenção de vocês aqui. Moisés disse o quê? Deus disse o quê para Moisés? Desce logo, porque o teu povo já está pecando. Quando vocês fazem besteira, vocês é povo de Abimael. Vocês pecam, erram, vocês, tudo é povo de Abimael. Quando você está em Deus, fazendo tudo certinho, vocês é povo de Deus. Então não seja povo meu, não. Não quero aquela besteira de ser povo que vai perguntar no meio da rua: você está indo aonde? Estou indo na igreja do pastor Abimael. Irmão, se eu ouvir isso, aonde eu ouvir isso, eu repreendo, que a igreja não é minha. Você está vindo na igreja de Jesus. Amém. Eu apenas sou pastor e servo da igreja. Ponto. Diga amém. Amém. Esse contexto, Moisés vai ficar irado com o povo. Aliás, Deus vai ficar irado com o povo, porque Moisés não sabia. Irmão, pode prestar atenção uma coisa: Moisés estava dentro da glória. Moisés estava nem aí com nada que está acontecendo lá embaixo. Moisés estava em cima. Moisés estava recebendo a revelação. Moisés nem comeu 40 dias. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Moisés nem refere a fome. De tanto que ele estava na presença do Altíssimo. Tremendo. E ele está lá, irmãos, usufruindo da glória de Deus. De repente, Deus para a comunhão com Moisés por causa do pecado. Ô irmão, ô desgraça esse pecado, irmão. Ô negócio que faz Deus pegar o cara pela orelha, é tal pecado. Deus para a conversa com Moisés e diz: Moisés, desce logo, porque o povo já se corrompeu. Quando Moisés desceu, ele encontra uma cena carnavalesca. 2 bezerros de ouro, fizeram 2 de ouro logo. Por falta de um, fizeram 2 de ouro. Hoje, quais são os bezerros de ouro hoje? A bênção, 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 a bênção. Se não pregar sobre a bênção, se não pregar sobre o que eu quero ouvir, se não massagear meu ego, a bênção, a bênção. Qual é a campanha de hoje? Como é a campanha de hoje? Eu não quero nem falar dessas pseudos igrejas. Vamos falar das igrejas que a gente sabe que é séria, mas faz umas campanhas meia louca. Por exemplo, queda da muralha de Jericó, abençoar a sua vida. O que mais? Ajuda eu aí, vocês podem pregar junto comigo. O martelinho de ouro. Então, irmão, vocês já viram? Fogueira santa de lascar. Aqui pra mim, vocês já viram assim, ó? Essa aqui não vem. Tem crente que não vem com uma dessa nunca. 7 dias de humilhação para Deus me quebrar. 12 dias para eu aprender a ser mais crente. Não vem, não tem tempo. Oh, irmãos, estão correndo atrás do nada. Não dá para segurar a água com a mão. Não dá. Moisés vai falar com Deus, porque Deus vai fazer uma proposta tremenda para Moisés. Deus vai ficar irado com o povo. Deus diz: Moisés, desce lá, que é teu povo, Moisés. Quando eu estou irritado com o Tiago dentro de casa, eu olho para os parentes: teu filho aí, ó. Isso é normal você fazer esse trocadilho. Isso é normal. Não deixou de ser filho, não deixou de ser povo, não. Olha para mim. Só que Deus estava irado. E Deus irado, meu irmãozinho. Quem segura Deus irado? Quem é que detém Deus irado? Quem é que vai segurar Deus irado? Então Moisés suplicar aqui. Não é uma conversinha básica, não, meu irmão. Isso aqui é lágrima, isso aqui é dor, isso aqui é choro, isso aqui é dizer para Deus que é isso, Deus. Ele vai brigar. Qual é a diferença? Por que Davi não morreu? Deus não disse que ia matar Davi? Eu vivo explicando isso aqui para vocês. Eu vivo ensinando isso aqui para a igreja. Por que Davi não morreu? Se Deus disse: eu vou matá-lo. Porque Davi, além de reconhecer o erro, aceitar o castigo, mas foi suplicar e pedir misericórdia a Deus. Por que Saul morreu? Porque Deus disse: eu vou acabar com você, seu desgraçado. Eu estou com raiva de você. Sabe o que ele disse? Tá bom, Senhor, tu é Deus, faz o que tu quer, teu amor. Tá bom. Agora Deus diz que é contra você. Aí você vai entrar na do diabo, vai dizer: pronto, agora não tem mais jeito. Aí é atacado na mente, porque é a tua mente que é a guerra, irmão. A guerra está na tua mente. Se Deus é amor, e Ele também é justiça, e se Deus faz o que Ele quer, se Ele quiser matar eu e você, mas Ele é amor. Vai brigar com Ele que Ele muda de ideia. Não era para eu estar pregando aqui
Uma vez ele e o Galego estavam falando sobre isso, eu expliquei para ele na Bíblia isso aqui. Não foi a gente lá na eternidade que escolheu o que ia ser de Deus. Não foi a gente que escolheu. A escolha nunca é do homem. Toda a escolha é de Deus. Foi Deus que escolheu que você seria dele. Como lá em Filipenses, em Efésios capítulo 1 vai dizer: em Cristo, que é para ninguém se tornar especial, porque senão o cara vai se sentir especial. Concorda comigo? Deus já me escolheu desde a criação do mundo. Então eu sou o cara, eu posso fazer o que quiser, eu já sou escolhido. Não, Ele te escolheu em Cristo. Se você for em Cristo, já é eleito. Diga bem. Amém. Cuidado para não se esquecer disso. Então Moisés vai falar com Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Moisés faz questão de Deus lembrar: o povo é teu, o povo não é meu. Não. Primeira lição que eu vou aprender nessa oração: essa oração estava em concordância com a vontade de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, seja na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração é linda, perfeita. Perfeita. A de Moisés está inteiramente em concordância com Deus. E Moisés vai mostrar para Deus isso. Então Moisés vai dizer: o Senhor está irado contra o teu povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que você está aqui? Um dia Deus se irou contra mim e contra você, mas Ele lembrou que nós somos povo dEle. Ele lembrou o que está lá em Salmo 115, versículo de número 14, que diz assim: Deus se lembra de que nós somos pó. Se Deus não lembra disso, meu irmão, nós estamos destruídos. Sabe, você já leu sobre ele? Quem já leu aqui a história de Nabucodonosor? Sabia que aquele cara foi salvo? Aquele cara não foi condenado. Se você ler toda a história de Nabucodonosor, a graça se manifestou na vida daquele homem de uma maneira tremenda. Diga comigo assim: a graça de Deus me humilha. Diga assim: mas não me destrói. E humilha mesmo, irmão. Deus humilha o homem. Glória a Deus. Se Deus estiver te humilhando, se sinta privilegiado. Você não vai morrer, não vai para o inferno. Deus está te humilhando. Diga: a mesma graça que me humilha, me exalta, mas não me deixa soberbo. Oh, aleluia! Esse rei, ele era um cara. Um dia ele olhou para o jardim suspenso do terrado de Babilônia e disse assim: minha mão fez. A Bíblia diz assim: o decreto desceu na hora. O anjo se colocou do lado dele e disse: a partir de hoje você vai virar bicho, vai crescer unha, vai ter pelo igual animal e vai comer capim. Olha para mim aqui, meu irmão. Esse rei comeu capim, literalmente. Isso aqui não tem figura de linguagem, não. A Bíblia é escrita literal. Ele comeu capim. Ele virou igual um bicho, mas não perdeu o rei. Sabe por quê? O que Deus deu ao homem, ele não toma. Ele não toma. Você acha que no dia que ninguém queria estar no lugar desse Nabucodonosor? Não. Todo mundo queria o trono dele. Deus disse: deixa o trono aí, que ele vai sentar ainda. Depois de 7 anos, irmão, praticamente. Algumas interpretações dizem que é 7 anos, outras dizem que não, mas com o tempo, comendo capim. Igual bicho, dormindo no sereno. O juízo dele mudou. Escuta isso aqui. Sabe o que é que Provérbios Salomão vai dizer? Salomão diz assim: ó, para Deus governar a mente de um rei é a mesma coisa de dar uma direção ao rio. Tu já viu que todo rio tem uma direção só? Vai para dentro do mar. Deus governa a mente dos reis. A mente desse cara virou. Ele começou a gostar de capim, ele dormiu no sereno. E rapaz, quando é um dia, Deus recobrou a ele o juízo. Tem muitos desses caras que eu vejo na rua aí andando com o saco dentro das costas. Você vai puxar essa história desse cara para vocês verem. Puxa a história dele direitinho para tu ver. Foram soberbos dentro da igreja. Tem uma aqui dentro da cidade que foi presbítero de uma igreja aqui, mas igual um louco aí. É Deus tratando com o cara. Soberba. Deve ter sido aquele presbítero que não perdoou ninguém. Deve ter sido aquele presbítero terrível que ficava perseguindo a vida dos outros. Se Deus quiser, não vai precisar não. Deus salva o cara. Deus quebra o cara. A Bíblia diz que Nabucodonosor
Sabe o que foi que a primeira coisa que ele fez? Correu no trono dele, antes de sentar, glorificou a Deus e disse: dele é a glória, dele é o poder, dele é o reino. O cara se converteu, mano. O cara se converteu. Porque a graça de Deus o alcançou. Mas ele sabia que Deus era esse Deus maravilhoso. Mas ele não ia receber esse castigo assim à toa, de graça. Ele vai clamar a Deus. E aí ele começa a dizer: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Mas eles queriam entender. O que é que Moisés está dizendo aqui? A Deus. Bem que o senhor não sabia que esse povo era assim. Bem que o senhor não sabia que essa mensagem da cruz é esse povo aí. Aleluia. Aleluia. Deus sabe aqui quem é que cri-cri, chato. Fofoqueiro tem não, tem. Deus conhece todo mundo aqui, irmão. O pastor da igreja, ele sabe tudo da gente, irmão. Ele não está aqui porque é bom, não. Você não está aqui porque é especial, não, mais crente do que o outro, não. Tira isso da sua cabeça. Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo. Aí olha Deus, olha Moisés, irmão, lembrando Deus, que Deus lá precisa ser lembrado. Olha Moisés aqui, irmão, que o Senhor tirou do Egito, da terra do Egito, com um braço forte e uma poderosa mão. A oração aqui, irmão, está em concordância, está adorando. Essa oração não está cobrando nada, não. Essa oração está dizendo, Moisés está dizendo a Deus o seguinte: tu és Deus, tu és Deus, não destrói teu povo. Moisés vai dar um monte de razão a Deus para não fazer isso. Mas como é que esse cara é tão ousado em fazer uma oração dessa? Olha para mim aqui. Moisés não era desse tipo do crente que queria dizer: Deus, dizer que Deus errou é uma idiotice, né? Você sabe disso, né? Não pensa que tu está sendo esperto dizendo um negócio desse, não, que Deus não erra, não. Talvez você esteja chateado com Deus. O crente chateado com Deus, lá vai o crente orar, chateado com Deus, o crente está chateado com Deus. Por que para para mim aqui? Por que o crente para de orar e vir na igreja? Por exemplo, o crente está chateado com o pastor. Quem sofre é Deus, ele não vem na igreja. Deus é o culpado, está chateado. O crente está brigado com o irmão da igreja, ele não vem na igreja, ele está chateado. É com Deus que ele está chateado. Aí por que o crente não ora mais? Porque ele está chateado e ele diz assim: eu não vou nem orar, porque se eu orar, mas Deus quer que você ore chateado. Olha que doideira. Lá vai você orar chateado. Como é que você vai orar chateado com Deus? Você teria coragem de dizer para Deus tudo que você disse para aquela pessoa quando você está chateado? Eu aqui na igreja mesmo não recebo mais ministério de ninguém, a não ser que Deus fale comigo que foi no tempo do ministério da pessoa, ou trocar, ou etc. Se Deus falar com o pastor, eu vou tomar atitude. Mas, por exemplo, a pessoa chegou para mim, eu já fiz isso com dois. Chegou para mim: pastor, eu vim entregar o ministério do senhor. Eu disse: estou lhe dando ministério? Eu estou assim agora, eu não dou ministério a ninguém. Como é que eu vou receber o que eu não dei? Vá lá em Deus e diga assim: eu estou entregando, porque o senhor não sabe o que faz. Duvido. Aí vai ficar chateado. Sabe qual é o problema? Você está chateado com Deus, aí lá vai você adorar, aí você dá o joelho. Soberano e eterno Deus. Aí Deus está lá em cima dizendo: você nem me acha soberano e nem poderoso, você está bravo comigo, porque eu não lhe atendi, porque eu não fiz o que você quer, porque não é a hora, porque não é o momento. Você não vai entender. Irmão, a pior resposta de Deus, na minha concepção, não vou pregar com doutrina, na minha concepção, a pior resposta de Deus é a espere. Porque na espere o cara pira. Ele não sabe se vai, se volta, se deita, se dorme, se acorda, se grita, se cala, se viaja, se não viaja. Você fica assim: eu não sei. É silêncio, irmão. Se você estiver em silêncio, fica quieto, fica adorando. Moisés não, Moisés verbalizava. Moisés pensava uma coisa e não falava outra, não. Moisés pensava uma coisa e não falava. Eu vou falar isso aqui. Vai falar com quem? Tem que ser com Deus. O cara liderava 3 milhões de pessoas. O povo que, quando Deus pediu oferta, que eu vou ensinar sobre isso aqui, quando Deus pediu oferta no capítulo 25 de Êxodo, umas 200.000 pessoas levou. 2.200.000 pessoas não levou. Mas quando foi para fazer o bezerro de ouro, a nação inteira
dívida. Já vi cada crente falar cada besteira sobre dízimo. Eu um crente aí na cidade que ele tem um comércio, quase que eu disse comércio. Ele não é daqui não, da igreja não, tá? Mas eu conheço ele há muito tempo. Eu moro aqui, vai fazer 14 anos, acho que tem 14 anos que eu conheço ele. A mesma frase. Outro dia eu encontrei com ele num banco aí, e eu conversando com ele, ele disse: rapaz, eu perdi uma venda tremenda para esse banco aqui, ó. Porque muita agência, eles têm mais de 3.000 agências no país, e eu perdi uma venda do meu produto para eles aqui e tal. Eu disse: tu já se tornou dizimista? Porque toda vez eu cutuco ele, tem raiva de mim, ele. Porque eu só pego nele nesse negócio. Porque ele já é crente antigo, ele não é crente novo que está chegando agora não. Aí eu pergunto: tu já se tornou dizimista? É a mesma conversa. Ele disse que eu estou devendo, quando eu pagar minha dívida eu vou ser. Vai morrer da dívida, irmão. Jesus amado. Tem coisa que Deus não negocia. E ponto. Dízimo é uma delas. Tracei. Ele não está dizendo talvez, pense, reflita. Ele está dando uma ordem. Tracei. Acabou. Aí nós somos fiéis ao cartão de crédito, nós somos fiéis ao credor, nós somos fiéis a todo mundo, menos a Deus. Vai tomar pancada, meu irmão. Mas meu Deus do céu. Vamos pegar o que aqui? Sendo dizimista, a gente já passa prova, irmão. Imagina se não for. E vamos parar com essa palhaçada de pregar que quem é dizimista vai ficar rico, irmão. Não é isso não. Não é isso não. Em lugar nenhum na Bíblia tem isso não. Só que a fidelidade com Deus vai trazer sim bênção para você. Porque Deus disse: eu vou abrir a janela do céu, e janela social pelo lado de dentro. Quer dizer, se Deus abrir uma janela para você, pode adiante, o dia pode fechar, pode ter que quiser aqui embaixo, a janela do céu vai estar aberta. Bendito seja Deus, diga glória. Glória a Deus. Deu glória aí, então nem para me inspirar a pregar. É Jesus amado. Olha aqui, irmão. Ele vai falar com Deus. Ele está falando com Deus. Esse povo merecia ser perdoado, irmão. Vamos ver se esse povo merecia ser perdoado. Meu filho, bota aqui o versículo primeiro, que eu acho que vocês não estão entendendo a mensagem não. Vamos ver. Por que Deus queria matar esse povo, irmão? Vamos ver. Versículo 1 do capítulo 32. Mas o povo vendo, como é que eles viram? Vendo que Moisés tardava em descer do monte, cercou Arão e disse: levanta logo e faz-nos um Deus. Eita, vou parar aqui um pouquinho. Olha Deus mudando a mensagem. Esse Deus que a Bíblia apresenta, que nós servimos, ele não é mais aceito pela sociedade. Por quê? Se levantou pseudos evangelistas nessa nação que pregou um Deus que te serve. É um Deus que está ali para te servir. Olha aqui o povo. O que é que o povo disse para não? Faça-nos um Deus que vá na nossa frente, resolvendo o nosso problema. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu tiver no terreno, ele está lá. Oi Deus! Aqui, vamos lá. Faz-nos um Deus que vai diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, foi Moisés que tirou esse povo lá? Foi Moisés? Não. Deus usou ele, correto? Tá, concordo. Mas não foi Moisés, Moisés nem queria ir. Se não era Moisés, não ia. Não sabemos o que lhe aconteceu. Se você não sabe de nada, então espere em Deus. Não fica criando deuses para você não, meu amigo. Que é isso? Vamos ver aqui, vai, 2. Arão lhe disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres. Com os brincos das irmãs. E era ouro, hein? Não era bijuteria não. Porque pecado é bijuteria. Vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Versículo 3. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, trouxe para Arão. Versículo 4. Aleluia. Ele recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez o bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui Israel
Eu vou ilustrar isso aqui, eu vou dar uma de teatro hoje. Eu vou ilustrar, levanta aqui, escuta. Vem aqui, ô Cristiano. Eu não vou nem dar nome a nenhum dos dois, não. Você me deu uma dádiva. Você me deu uma dádiva. Me deu uma dádiva. Eu nem mereci, nem pedi. Você me deu. Você me deu uma dádiva. Por educação eu faço o que com ele? Agradece. Oi? Agradece. Tá, me dá a dádiva. Você me deu. Fala assim, toca pra você. Fala pra você. Prega. Fala, toma isso. Toca pra você. Prega. Aí eu olho pra ele. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Que pensa que você me deu isso? Como é que ele vai ficar, irmão? Como é que ele vai ficar, irmão? Chateado. Ele me deu alguma coisa? Como é que eu estou agradecendo a ele? E o pior, quando ele, tu existe. Vai sentar lá. Quando quem está aqui nem existe. Obrigado. Pode saber. Foi isso que o povo fez. Você está entendendo? Deus deu tudo para esse povo. Deus fez tudo. E o povo disse o quê? Eis aí o Deus que nos tirou do Egito. Sabe? Quando a gente fala isso, a gente já quer logo ir para os adoradores de imagem. Olha para mim. Tem uma pancada de emprego dentro da igreja fazendo isso. Valorizando mais a bênção do que o abençoador. Olhando mais do que tem na mão do que para aquele que deve ser amado. E aí, meu irmãozinho, olha a situação aqui, versículo 5. Arão, vendo isto, ele ficou a andar diante do bezerro e fazendo uma proclamação. Arão, eu não vou pregar sobre esse cara hoje, eu vou bater muito nele. Arão, amanhã haverá festa ao Senhor. Meu Jesus amado, ele disse que a festa era para Deus. Não é mais o evangelho que é pregado. Agora são as festas. Estou dizendo que a igreja não tem que ter festa, não. Nossa igreja é festeira. Vocês perceberam uma coisa que hoje? Os que passaram aqui falando de adoração bateram muito nisso, ensinaram muito nessa tecla e a gente não aprendeu. Quer ver que a gente não aprendeu? Hoje aqui, quando Dona Natália estava cantando aquele primeiro hino, era um barulho aqui de glória, todo mundo cantando e tal. Quando parou o instrumento, parou a cantoria, parou, todo mundo parou. É na hora. Está cantando. Porque ele vive, aleluia, parou. A adoração está associada à música. Se a música parar, a adoração para. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tanto é que quando essa igreja nasceu, não tinha nem nada disso. Gente, a gente rolava aqui na presença de Deus, muita gente caía aqui, não caiu, não poder cair, puf, não é isso não. Eu decidi sentar ali, que eu não aguentava agora, eu sentava e ficava chorando. Você lembra disso? Você lembra disso, Felipe? Aí, Felipe e Ana aqui, e todo mundo aqui começou a crer comigo, tem muita gente aqui, tem gente nova, mas tem muita gente que começou. Meu Deus, que instrumento aquele tempo? Irmão! Sabe por quê? Na cabeça do crente está associado o quê? Se o instrumento parar, a minha adoração também acaba. Ó, que coisa! Onde vocês aprenderam isso, irmão? Aleluia! Eu vou falar do meu tempo de criança. Muita lua atrás, não é pouca não. Os pastores pregavam contra a bateria. Não podia ter guitarra elétrica. Deus batizava todo o culto, cara. Explica isso aí agora. O que tem uma guitarra elétrica, irmão? Que guitarra elétrica? Pastor batia, não podia de jeito nenhum, tinha que ser violão. Playback, Deus me livrou da sua playback, mas toca dentro da igreja. E Deus batizava todo o culto com o Espírito Santo, transformava a vida. Hoje a gente tem tudo isso e não recebe. Por quê? O que está acontecendo? Porque quando acaba a música, acaba a adoração. Onde é que está isso? Aleluia. Aleluia. Os adoradores de imagem não tem esses barulhos não. Eles adoram as imagens. Sim ou não? Sim. É uma reverência tremenda. Domingo, 6 horas da manhã, eles estão de pé. Eu me
me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado. Mas vamos lá. O Senhor tirou o povo com grande poder e com mão forte, Deus. Aí Moisés diz assim, porque sabe o que é que vão falar os egípcios? Que diz que o Senhor teve mau intento quando tirou o povo para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra. Muda o teu furor, transforma a tua ira. Olha o que é que Moisés vai dizer para Deus, irmão? Arrepende deste mal contra o teu povo. Deus errou para se arrepender? Deus errou, igreja, para se arrepender? Para se arrepender ele tem errar. Como é que Moisés diz isso, irmão? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Algum de vocês aqui já se sentiu sendo testado por Deus? Alguém aqui já se sentiu assim? Uma situação, você disse, Deus está testando. Quem já passou por isso aqui? Ei, irmão, cuidado, Deus faz uns testes. Deus mexeu com a vaidade de Moisés aqui. Você vai ver já, Deus está mexendo com a vaidade de Moisés. Sabe o que é que Deus diz a Moisés? Vou destruir esse povo que não presta. E de você. Os caras já fazem racha aí, não sei se Deus está lá, que Deus falasse isso. O cara já racha na igreja, porque ele acha que é melhor que o outro. Que ele tem que ser o primeiro, se ele não for o primeiro, ele morre. Imagina se Deus chegasse para esses camaradas e dissesse assim: você, meu filho, é você. Jesus amado. Eu não sou pastor dessa igreja porque eu prego melhor que ninguém aqui não. Às vezes eu acho que tem gente aqui que prega melhor que eu. E eu não estou sendo hipócrita não. Eu sou pastor aqui porque Deus quer que eu seja pastor aqui. E ponto. Tem gente mais capacitada do que Luiz Henrique para ser pastor lá na congregação. Aí Deus quer ele lá. Eu nem me meto nessa conversa, eu não sou doido. Sabe o que é? Não, que eu faço melhor. Mas rapaz, onde é que eu aprendeu isso? Quer ver outra coisa desgraçada? Se eu não fizer, ninguém faz. Menino, Deus salva a prostituta amanhã. Bota aqui, enche do Espírito Santo e faz melhor para você. Que é isso, gente? Se humilhe na presença de Deus. Meu filho, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nação maior. Aí Moisés disse: Deus está testando eu. Aleluia. Eu fui aqui em Maringá com o pastor Elias Patrícia. Fomos lá e fui pregar na minha igreja. Ele foi na igreja certa. Queria pregar em outra igreja, ele foi na igreja certa. A gente foi lá para conhecer o pastor presidente da igreja. Quando a gente chegou, o pastor presidente estava assim sentado no fundo da igreja, um pai com uma sede lá, enorme, na Santa Bíblia. Aí, lá atrás. E ele estava tomando chimarrão assim, né? Ele estava tomando chimarrão. E o pastor da igreja, um chapéuzão assim, parecia um fazendeiro. Chapéuzão assim, um mó de chave assim, ele devia ser porteiro para a igreja, não é possível. Tinha chave. Aí quando a gente chegou, se apresentando, eu peguei a carta do pastor José Wellington, é o pastor presidente da Assembleia do Brasil. Eu tinha uma carta dele, apresentada por ele, para receber eu quando chegasse. Eu apresentei a carta para ele assim, ele pegou a carta desse jeito. Ele pegou a carta, tirou do envelope assim. E assim, com o chapéu assim, aba larga assim, o chapéu vai largar assim. Isso aqui não vale nada aqui não, meu filho. Quem manda aqui na igreja sou eu. Aí pegou a carta assim, eu não vou rasgar por educação. E aí, meu irmão, começou a sabatina de humilhação, mas ele me humilhou, Ui, eu não gosto de lembrar, mas botou para arrebentar. Aí eu olhei para ele, Patrícia, e falei assim: Deus está testando a gente. Falei de jeito. Aí a gente tinha um negócio de brincar que quando a gente estava no vento, um olhava para o outro e fazia assim, ó. Aí já entendia que o negócio estava feio, estava no vento. Quando eu terminei de falar para ele, ele olhou para mim e fez. Aí o Elias se levantou. Pastor, tudo bem que a gente não pode pregar aqui, a gente não pode ministrar aqui, o senhor já deixou bem claro isso. Mas eu queria lhe dar um presente. Foi no carro, pegou um livro que ele tinha escrito,
pastor. Mas, rapaz, quando o pastor pegou o livro, disse: o melhor presente que um ser humano pode dar a outro é um livro. Você vai pregar aqui hoje à noite. E o senhor depois você vai pregar outro dia. Pronto, acabou. Abençoou ele, foi uma bênção, virou fã do menino e tudo. Tem hora que Deus testa a gente, ó. E às vezes ele usa pessoas. Oh, aleluia! Pastor costuma ser usado nesse negócio. Aí, meu irmãozinho, ele vai continuar a oração dele aqui. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo, não por causa dele, por causa do Senhor, tens jurado e dissestes: multiplicarei vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, darei a vossa descendência, para que possam por herança, e possuam por herança eternamente. Moisés não pensou um minuto nele. A oração de Moisés era totalmente voltada para Deus, no modelo de Deus e do jeito de Deus. Moisés não pede nada a ele, para ele nada. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Eu vou encerrar a mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: sabe por que Deus recebeu esta oração? Porque primeiro Moisés pensou em Deus, depois Moisés pensou nos patriarcas, depois Moisés pensou no povo. Irmão, eu estou aqui diante de obreiros de Deus, eu estou aqui diante de meninos que pregam aqui. Eu tive a alegria agora, eu estava numa fila de mercado, a minha esposa viu, estava lá, viu isso. Um rapaz de uma igreja estava lá, eu fui cumprimentá-lo, e ele disse assim: eu fiquei sabendo, pai, na tua igreja não é só você que prega, não. Eu disse: por quê? Teria que ser só eu? Ele disse: porque eu sou ensinado lá que só pastor não pode pregar. Eu disse: não, lá a gente dá chance para quem tem chamado, a gente descobre talentos, a gente não segura talento de ninguém. Mas lembre-se de uma coisa, todos vocês, eu faço questão de olhar de um por um, todos vocês, lembre-se de uma coisa: faça como Moisés, nunca se esqueça de quem fincou a estaca pela primeira vez. Não faça isso. Eu honro todos os pastores que me ensinaram, eu honro todos eles. Faça isto. Moisés fez isto. Moisés disse assim: eu sei mais que todo mundo. Não, Moisés disse assim: lembra de Abraão, Deus? Lembra de Isaac? Lembra de Israel? Teus filhos, teus servos? Lembra do teu povo? Lembra do Senhor? Aí Deus atendeu a oração dele. Esse povo que pecou contra Deus, morreram, viu? Eles morreram, porque aquela tempo da lei, e eles não se consertaram também não. Mas Moisés vai dizer algo que eu quero que o Tiago coloque ali para mim. É o versículo 32 e o 33. Agora, pois, perdoa seu pecado. Isso aí é um líder que está pedindo a Deus, ó. Ou se não, risca-me do teu livro que tu tens escrito. Será que esse cara era líder? Como é que nós conhecemos os líderes de hoje? Olha para mim aqui. Vocês sabem que eu não meço muito não para falar. Eu vou tentar medir aqui para falar. Eu conheci a igreja num tempo ainda que pastor era serviçal. Serviçal. Tinha que morar no fundo da igreja, comer o que o povo levava, do jeito que o povo levava. O tempo foi passando, melhorou, equilibrou. Aí começaram a descobrir que o pastor tinha direito a salário e tal. Aí foi melhorando. Aí apareceram os doutores. Aí pronto. Aí viraram estrela.
Aí viraram estrela. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Olha para mim. É por isso que eu vim pregar nessa igreja sobre o equilíbrio. Eu não fui chamado para ser estrela. Eu fui chamado para ser servo de Deus. E vou fazer isso, eu vivo dizendo para vocês aqui. Não estou preocupado em pregar bom, bonito e profundo. Eu estou me esforçando para ser um bom pastor. O bom pastor não se conhece aqui em cima do púlpito. Eu posso falhar aqui. Ou posso falhar embaixo aqui também. Bom pastor se conhece porque puxa a orelha quando ela tem que ser puxada. Quando chega junto. Só que tem gente que não concorda que puxa a orelha, porque acha que está certo e acabou. Isso não funciona em igreja. Igreja tem liderança, tem direção. A Bíblia diz: Deus deixou pastores para a igreja. Amém. Amém. Então glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Eu glorifico a Deus todo dia por essa igreja que está sendo ensinada. Nós temos aqui escola dominical que eu não abro mão. É ensino da palavra. Você se fortalece, se fortifica. Vamos ler o versículo de número 33. Leia você, vá, 1, 2, 3. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei no meu livro. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Não vou riscar seu nome, rapaz, você não errou contra mim não. Quem errou foi o povo. Como é que você está vindo para eu riscar teu nome daqui? É que Moisés, irmão, eu não vou dizer que Moisés morreu de amor, não é isso. Mas Moisés aprendeu a amar aquele povo. Era o povo dele. Amém? Amém? Que essa lição fique aqui entre nós. Aprendam a amar o pastor da igreja de vocês. Que eu estou me esforçando para aprender a amar vocês. Com todos os defeitos que vocês têm. Aprendam a me amar. Do jeito que eu estou me esforçando para amar vocês. Teve um dia que Moisés cansou tanto a mão que Arão e Hur tiveram que ajudá-los. Tem hora que eu preciso da igreja, da ajuda da igreja para minhas mãos ficarem em pé. Os meus, deixa eu revelar um segredo para vocês aqui. Já não é segredo já para muitos, agora eu vou falar de público. Os meus melhores cultos dentro da igreja, aqui, é eu e Deus aqui de madrugada. Eu já cheguei a entrar dentro do céu aqui e pedi para não voltar mais. De tão burro que é. Aí Deus quer o pique. Ele insiste. Amém, igreja? Então, quando você for falar com Deus, seja sincero, não esconda nada de Deus. Não vá dando uma de Deus não gosta de crente teimoso. Deus não gosta de crente que vai falar com ele falando dos outros. Deus não gosta dessas coisas. Vá falar com Deus, você. Não leve uma turma de gente para falar. Ó Deus, eu estou aqui para te falar porque fulano, porque ciclano, porque Adriano, aquele Adriano, não sei o que. Deus nem escuta. Deus nem ouve. Vá falar de você. E quando falar de alguém, é intercedendo e pedindo misericórdia. Fique de pé em nome de Jesus.